Um fundo que mistura o investimento em lajes corporativas e agências bancárias, sendo que todos os imóveis são locados para o Banco do Brasil com contratos atípicos que vencem em 2022. E além de tudo isso, ele está pagando um dividendo anual de 12%, mas ele está com PVP de 1,10. Será que esse FII aqui é uma armadilha para os investidores? O BB Progressivo 2 ou BBPO11 é um fundo imobiliário que, como eu disse no começo do vídeo, é um fundo misto, ou seja, ele mistura o investimento em agências bancárias e lajes corporativas. Todos os imóveis são locados pro Banco do Brasil com vencimento de 10 anos, logo no ano que vem, 2022. Mas pra gente entender um pouco melhor esse fundo, vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial e depois eu passo a minha conclusão. Então hoje ele tá com uma cota patrimonial no valor de R$ 96, tem uma taxa de administração de 0,28% do PL, uma vacância tanto física como financeira zerada, um dividend yield mensal de 0,94% e uma base de quase 66 mil cotistas. O objetivo do fundo é adquirir agências e centros administrativos do Banco do Brasil para alugá-los ao próprio Banco do Brasil, o chamado sale and leaseback, com contratos atípicos de 10 anos que vencem em 2022. Ou seja, se eles têm um prazo de 10 anos, eles começaram lá em 2012 e dessa forma o fundo acaba proporcionando renda ao seu cotista por meio da receita advinda da locação desses imóveis. E no total o fundo possui 64 imóveis localizados em diversas regiões do Brasil. Aqui no histórico tem algumas informações que eu considero importantes. Primeiramente, ele cita qual a divisão entre lajes corporativas e agências. Então 60% do patrimônio está alocado em lajes e 40% em agências bancárias. E aqui mais para baixo fica bem claro que o único imóvel que o BB já confirmou uma renovação foi o edifício Sede 3, sendo que os outros ainda não tem nada fechado. É claro que apenas um imóvel com contrato renovado para depois de 2022 ainda é pouco, mas esse edifício sede é o edifício sede, o principal imóvel que o BBPO11 tem em sua carteira. Só ele já representa mais de 19% de toda a carteira do fundo. Então uma renovação nesse contrato eu vejo com bons olhos. Fora isso, nós ainda temos um grande período pro BB confirmar se vai renovar ou não o seu contrato nos outros imóveis. Afinal, a renovação ou não desses contratos é apenas em novembro de 2022. Lembrando que houve uma alteração no tipo de contrato que foi assinado pro edifício Sede 3. Então, antes era um contrato atípico de 10 anos, agora vai ser um contrato típico de apenas 5 anos. Falando agora na localização dos imóveis do BBPO11, aqui no relatório temos um minimapa mostrando onde se localizam esses 64 imóveis que estão locados para o BB. Se vocês quiserem, dê um pause aí e vejam todos. Só que se a gente for ver aqui só os com maior representação, nós chegamos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e o Distrito Federal. A última coisa que veremos antes da minha conclusão é um gráfico que divide os tipos de imóveis do BBPO11. Então, 36% são agências bancárias, 21,1% são prédios comerciais e 42,9% são uma agência no andar térreo e mais pra cima tem o prédio comercial. O BBPO11 é um fundo imobiliário monoinquilino, ou seja, é um fundo que possui apenas um inquilino. E isso já me deixa com o pé atrás, porque como eu disse no vídeo do CXCE11B, um fundo que só tem um inquilino ou só um imóvel possui um risco muito mais concentrado. Afinal, se um fundo tem 10 imóveis com 10 inquilinos diferentes, se apenas um inquilino ficar inadimplente, tem outros 9 para compensar esse buraco na receita. O fato do único inquilino do BBPO11 ser o Banco do Brasil traz uma estabilidade maior para o fundo. Afinal, o Banco do Brasil é uma grande empresa, o que nós chamamos de uma blue chip, uma empresa já consolidada, então o risco dela ficar inadimplente é muito pequeno. E outra coisa é que todos os contratos são atípicos, o que também traz uma maior estabilidade para o fundo. O que realmente ferra tudo mesmo, é que o vencimento desses contratos é em 2022 e ainda nós não temos uma comprovação de que o Banco do Brasil vai renovar com o BBPO. Talvez se o vencimento dos contratos fosse, por exemplo, lá para 2030, seria um pouquinho menos pior, porque com isso o cotista estaria recebendo dividendos lineares até 2030, por exemplo. Fora que os contratos atípicos garantem, por exemplo, uma saída antecipada do Banco do Brasil. E outro ponto bem forte é que 40% do portfólio do fundo está alocado em agências bancárias. O que não é ruim, é péssimo. Vai me dizer que em plano 2021 você vai para a agência bancária pagar como?
Eu acho muito difícil e provavelmente você não vai. Mas por outro lado, nós temos o fato do público atingido pelo Banco do Brasil ser muito diferente do público atingido, por exemplo, do Itaú. Porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, atinge um público de uma classe mais baixa, que mora em locais mais afastados da cidade, talvez no interior ou nas periferias. Atingem também um público mais idoso. Então esse público geralmente costuma ir nas agências bancárias. Mas da mesma forma, uma hora isso vai acabar. Então é um ponto a se prestar atenção e é um ponto a se ficar de olho. E outra coisa que pode amenizar um pouquinho o problema das agências bancárias estarem morrendo é que se o Banco do Brasil não renovar o contrato com o BBPO11, eles podem pegar e transformar essa agência bancária em, por exemplo, um supermercado expresso, que está muito na moda hoje em dia. Por quê? Porque essas agências bancárias ficam em locais estratégicos, onde passa um grande fluxo de pessoas de fácil acesso e perto dos comércios. Agora falando sobre os seus dividendos, por eles trabalharem com contratos atípicos ser ajustados apenas pela inflação anualmente, eles conseguem distribuir um dividendo bem linear, estável, além desse dividendo estar no patamar acima de 1%. Mas isso não deve ter um peso tão grande na sua análise, afinal, esse é um fundo que, se o Banco do Brasil não renovar seus contratos, a chance de daqui pra frente você receber nada ou quase nada de dividendos é muito grande. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou do BBPO11? Você quer comprar ou já comprou? Deixa tudo aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo e curtindo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de que ficar pra rico tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês. Falou!